Vamos agora continuar com a nossa segunda reunião de estudos de Luz no Caminho. Como vocês se lembram, essa maravilhosa obra foi legada ao longo dos tempos por grandes instrutores, sendo que, finalmente, o mestre Hilarion, que tem muita sintonia com o mundo europeu, o mundo ocidental, por ter sido, inclusive, um dos companheiros mais próximos de Jesus, há 2000 anos atrás, nós agora temos à nossa disposição essa maravilhosa obra e vamos continuar, então, na nossa segunda reunião de estudos de Luz no Caminho. As primeiras 6 regras curtas falam sobre a necessidade de matar, mas não se trata de uma violência exterior, e sim de uma superação de apegos e limitações do eu. O que é recomendado são mudanças e valores, de valores e atitudes. É isso que nós precisamos, então, focar a nossa atenção. O mestre e toda a hierarquia nos convida a mudarmos a orientação de nossa vida, a orientação para o mundo exterior e para o eu, para mim. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que conhecer mais, eu tenho que progredir mais. Aqueles que assim fazem, achando que estão no caminho certo, estão reforçando as forças do pequenino eu, do eu egoísta para mim mesmo, esquecendo que todos nós somos expressões do grande eu. Somos todos expressões do filho pródigo. Todos nós estamos trilhando as estradas da escola da vida para conseguirmos retornar à casa do Pai. E esse retornar à casa do Pai não é uma viagem física, é uma viagem em consciência para dentro, mas para dentro, no interior, no divino que se encontra em cada um de nós. Então, nós vamos ficar inicialmente um pouco chocados com algumas das palavras que aparecem no texto, como as primeiras 6 regras curtas que falam sobre a necessidade de matar. Meu Deus do céu, matar, que coisa horrível! Mas não se trata de uma violência exterior, e sim de uma superação dos apegos e limitações do eu. O que está sendo recomendado é uma mudança de valores e de atitudes. É isso que se espera de cada um de nós, buscadores do caminho, buscadores da luz, para nos tornarmos facilitadores no caminho de todos os seres. O caminho é para o interior, porém, a linguagem usada baseia-se em alegorias do mundo exterior. Nas mitologias, o herói seguidamente deve matar os inimigos que o impedem de alcançar a sua meta. Deve matar a quem? Aos inimigos que estão geralmente ameaçando a integridade da pobre donzela que está aprisionada com medo de ser devorada pelo dragão. Essa donzela que está sendo ameaçada é toda a humanidade. É ainda feminino, é a humanidade.
que está sendo ameaçada pelo dragão do pequenino eu. Um pequenino eu pode ser muito ameaçador, porque é o eu que leva ao egoísmo. O discípulo também deve matar esse inimigo da vida superior, o pequenino eu. Mata a ambição. Nos primeiros estágios da vida, o homem cresce ao querer melhorar a sua condição de vida e se destacar, isolando-se dos outros. Se matar a ambição nesse estágio, entrará em letargia e não fará nenhum progresso. Então, tudo na vida espiritual requer equilíbrio, a medida certa. É preciso matar a ambição, mas aquele tipo de ambição que é pernicioso para cada um daqueles que trilham o caminho, e não ficarmos estagnados à espera de que um Salvador desça a esse mundo, nos pegue no colo e nos leve até o céu. Muitas pessoas têm uma ideia errônea do que é pedirmos ajuda a Deus. É pedirmos força e orientação no caminho, porque Deus não nos pega no colo e nos leva até o céu. Isso aí é uma noção totalmente errônea que certas instituições colocaram na mente de certas pessoas desavisadas. A ambição perigosa para o discípulo só aparece com o desenvolvimento da mente e do poder intelectual. Então, o que está sendo apresentado para nós é que tudo na vida tem o seu propósito e o seu momento certo e a sua intensidade ou proporção certa. Não podemos ficar de braços cruzados esperando que as coisas melhorem e que alguém venha a indicar o que é que nós devemos fazer. A responsabilidade pela vida de cada um é do próprio indivíduo. Portanto, ele tem que tomar a iniciativa para encontrar o caminho e pedir luz e força para o alto para trilhar esse caminho. A nota do intelecto é o eu, o complexo de superioridade. Eu sei, eu quero, eu vou conseguir isso. Isso aí é o desejo que eu tenho e eu vou conseguir. Então, esse complexo de superioridade que gera o orgulho faz o homem desejar ser superior e separado, e desejar exercer o poder. Aí é que está o perigo. A primeira etapa da ambição físico das pessoas, seja pela força ou pela imposição de regras. A segunda etapa é mais sutil, é o domínio do pensamento. Ele ocorre em pessoas de intelecto avançado. Então, é a tal coisa. Temos que ter muito cuidado. Não podemos ficar parados esperando que uma correia transportadora vá nos levar ao longo do caminho e não podemos sair correndo por aí sem saber o que fazer e para onde ir e como seguir no caminho. Então, precisamos de discernimento. Discernimento
deveria ser um, uma conquista a ser alcançada por todos nós. Sem discernimento, mesmo com muito entusiasmo, nós corremos muitos perigos de tropeçarmos e cairmos na estrada da vida. Mais tarde, quando entra na vida espiritual e o desejo de dominar pelo pensamento for superado, a ambição espiritual aparece numa forma ainda mais sutil. Então, sempre atento para o inimigo do verdadeiro Filho de Deus, que é sempre a ambição. Mesmo num discípulo trabalhando de forma altruísta para o bem da humanidade, a ambição pode aparecer no anseio de ver o resultado de seu trabalho ou de ser reconhecido e popular. Como é importante termos isso bem claro na nossa mente. Mesmo quando a gente está sendo altruísta, nós precisamos ter cuidado para superarmos a ambição de ver o resultado do trabalho, mas eu quero ver o que eu consegui fazer com tudo aquilo que eu me dediquei. A pessoa pode ter se dedicado, mas esse anseio por ver o resultado não é saudável espiritualmente. Como também não ser reconhecido por ser um palestrante, um grande palestrante, ou de ser popular. Então, nós devemos ter muito cuidado para não alimentar um possível desvio de personalidade das pessoas, fazendo elogios exagerados. Ah, fulano de tal é maravilhoso. Puxa vida, como você ajudou nos meus estudos, eu devo muito a você. Precisamos, em tudo na vida, ter a medida certa. Algumas pessoas gostam do café um pouquinho adoçado, mas botar muito açúcar no café fica uma coisa intragável. Então, a medida certa em todas as coisas, mesmo as coisas boas da vida, é importante. Nota do texto de Luz no Caminho. A ambição é a primeira das maldições, a grande tentadora do homem que está se elevando acima de seus semelhantes. É a forma mais simples de buscar recompensa. A ambição é a primeira das maldições. Então, cuidado com a ambição. Cuidado para não alimentar possíveis ambições dos seus companheiros de jornada. Ao constatar a realidade de que o discípulo está se elevando acima de seus semelhantes, o discípulo pode ser tentado pelo orgulho a se distanciar daqueles que o cercam. Então, vocês fiquem para lá, eu estou aqui, eu tenho um trabalho muito importante para fazer e eu não posso perder tempo com as pessoas em geral. Eu gosto muito de vocês, mas fiquem no seu cantinho, eu vou ficar no meu e não me atrapalhem, por favor.
essa pode ser a atitude de algumas pessoas desavisadas sobre o processo espiritual. O que é a verdadeira jornada espiritual? A verdadeira jornada espiritual é rumo ao interior, mas é o verdadeiro interior, não é o pequenino eu da personalidade. É o eu superior, o divino em nós. A nossa meta é conseguirmos interiorizar a nossa consciência e trazer para o nosso dia a dia a consciência do eu superior, do divino em nós, que poderá, então, sintonizar-se com o divino nos outros e facilitar para os outros companheiros de jornada o desenvolvimento, o desabrochar do eu superior. O perigo maior é a crença ilusória de que deve tornar-se um líder. Com isso, passa a buscar o poder. Isso que é muito triste ver, inclusive em algumas das instituições que nós conhecemos. Por exemplo, Sociedade Teosófica, Maçonaria e outras instituições extremamente úteis, extremamente valiosas na nossa jornada espiritual. Porém, a tentativa de querer se tornar um líder dentro dessas instituições e buscar o poder, achando porque fizemos um pequenino progresso na senda, é nosso dever nós nos arvorarmos em líder, sigam-me que eu levarei ao paraíso. É uma ilusão de muitas pessoas que começam a desabrochar o eu superior e aí o eu inferior vem e toma as rédeas do comando da vida do indivíduo com sérias e terríveis consequências para o seu progresso. No texto de Luz do Caminho, homens de inteligência e poder são continuamente desviados por ela. Ela quem? A ambição. Desviados pela ambição de suas possibilidades mais elevadas. Então, a ambição pode ser um grande tropeço para as pessoas, inclusive aquelas que estão fazendo progresso no caminho. Ou eu diria mesmo, principalmente para aquelas que estão fazendo progresso no caminho. O mundo precisa de profissionais competentes e dedicados. Porém, precisa mais ainda de servidores do mundo sob a orientação dos mestres, servidores do mundo, os facilitadores do caminho. Não são pessoas que receberam, foram ungidos pelos mestres para liderar a humanidade. Não, facilitadores do caminho sob a orientação dos mestres. Aqueles que têm a incumbência de serem facilitadores do caminho deveriam sempre meditar antes de qualquer trabalho coletivo para que possam ter a reta medida, a reta orientação para serem úteis para os outros sem serem empecilhos negativos para si mesmos. Como vocês sabem, podem interromper a qualquer momento, dar
exemplos ou fazer perguntas. Um profissional competente pode se tornar de grande utilidade no trabalho oculto se a sua motivação for sempre altruísta, para o bem do próximo, para o bem dos outros, não é para se engrandecer. No entanto, a ambição, é uma instrutora necessária. Seus resultados tornam-se pó e cinza na boca. Como a morte e a desavença, ela mostra ao homem, por fim, que trabalhar para si mesmo é trabalhar para a desilusão. Ser egoísta, trabalhar para si mesmo é trabalhar para a desilusão. E grande desilusão, porque faz isso achando que está fazendo a coisa certa, mas se esquece que o mestre é que deve direcionar o nosso impulso de ajuda, deve orientar o nosso trabalho no mundo. As pessoas que fazem conchavos e esquemas para obter poder e altas posições descobrem que o poder é em grande parte ilusório, sendo limitado em todas as direções. Essas pessoas pagam um alto preço por um bem efêmero. As pessoas que estão sempre fazendo arranjos conchavos para chegarem a posições de poder nas entidades que eles trabalham, e muitas vezes trabalham bem, estão fazendo um bom trabalho, porém a motivação pode estar tingida de orgulho, de desejo de gratificação do eu. Voltando ao texto de Luz do Caminho, porém, embora esta regra pareça tão simples e fácil, não passes rapidamente por ela, pois os vícios do homem vulgar passam por uma transformação sutil e reaparecem com aspecto modificado no coração do discípulo. Então, nós vemos mais um exemplo da sabedoria de um dos muitos ensinamentos divinamente inspirados do Mestre Jesus: orai e vigiai, plena atenção. O discípulo enfrenta tentações e dificuldades especiais. São tentações diferentes daquelas do homem do mundo. Ainda que seja capaz de fazer algumas coisas que os outros não conseguem, ele deve lembrar-se que alguns seres, os mestres, podem fazer infinitamente mais do que ele. Esse conhecimento deve ser o antídoto contra o orgulho e a ambição. Aqueles que desenvolvem poderes psíquicos estão mais sujeitos à tentação do orgulho que leva à ambição. Ah, minhas irmãs, meus irmãos, no caminho espiritual, seguidamente as pessoas buscam desenvolver poderes psíquicos, conseguir ler a mente dos outros, conseguir contato superior, conseguir até mesmo poderes de cura e assim por diante. Todos esses poderes psíquicos que podem ser extremamente úteis para o bem da humanidade,
quando eles são de gratificação do eu, sempre a ambição, maculando o trabalho, a jornada daquele que está engajado na vida espiritual, pode levar a grandes tombos na escada da vida, na escada de Jacó. Então, poderes psíquicos aparecerão quando nós estivermos suficientemente preparados, não é inteiramente preparados, porque a preparação é sempre dinâmica. Nós sempre devemos estar buscando melhorar a nossa habilidade de atuar no mundo, de sermos úteis aos outros, mas devemos ser muito cautelosos. Poderes psíquicos são como uma metralhadora nas mãos de alguém que quer combater o crime. É extremamente eficaz para liquidar com um criminoso, mas pode atingir outras pessoas também. Então, muito cuidado com aqueles que dizem serem facilitadores para o desenvolvimento de poderes psíquicos. Alguém gostaria de Raul, fazer uma pergunta? eu Tem? gostaria, Pois eu não. gostaria de fazer uma pergunta. Raul, o que que é esse? Eu acho que é a lâmina anterior sobre fazer aqueles que desenvolvem. Não, eu acho que é a anterior. Você pode voltar? É, tentar contato superior, alguma coisa. Sobre o que que nós estamos, você está dizendo? Isso aqui no mundo físico, ou isso se refere ao mundo espiritual? É esse slide que você gostaria? Deixa eu ver. Porém, embora esta regra pareça tão simples e fácil, não passes rapidamente por ela, pois os vícios do homem vulgar passam por uma transformação sutil e reaparece com um aspecto modificado no coração do discípulo. Francamente, eu também não entendi bem isso, não. Mas aquela querer buscar contatos superiores, você está falando desse mundo físico aqui, socialmente, ou isso significa do mundo espiritual? Porque eu penso que no mundo espiritual todo mundo procura uma elevação. Eu não estou entendendo do que você está falando. Minha cara irmã, é absolutamente necessário para todos nós que estamos comprometidos com a vida espiritual buscarmos ajuda do alto, buscarmos oportunidades para expandirmos a nossa consciência. Isso é absolutamente lícito e desejável para todos aqueles que estão no caminho espiritual. O que é perigoso, assim como é perigoso para nós, seres humanos, pedirmos porte de arma, andarmos na rua armados. Isso é extremamente perigoso, assim como pedirmos poderes psíquicos, porque os poderes psíquicos vão aparecer quando nós estivermos preparados. Fazem parte do processo evolutivo normal. Então, nós devemos cuidar, no entanto, quando desenvolvemos poderes psíquicos, porque esses poderes psíquicos nos fazem ver o pensamento dos outros.
esses poderes psíquicos mostram as fraquezas dos outros. E só quando a gente estiver muito preparado espiritualmente, bastante evoluídos, é que estaremos capacitados a lidar com esses desafios de um nível superior. Então, pedir em oração que a gente tenha mais discernimento, tenha mais calma, tenha luz, e que o amor que está escondido em nosso coração possa desabrochar e que nós possamos nos tornar portadores da luz e pessoas que venham a trazer o bem para as outras pessoas. Mas essa questão de pedir por poderes psíquicos é extremamente perigoso. Continuamos? Sim, sim. Obrigada. Pois não. É fácil dizer, não serei ambicioso, mas não é tão fácil dizer. Quando o mestre ler meu coração, ele o encontrará perfeitamente limpo. Então, dizer não serei ambicioso é dizer da boca para fora. Mas o verdadeiro teste é quando o mestre passar a ler o meu coração, ele o encontrará perfeitamente limpo, porque se nós formos suficientemente evoluídos, nós teremos um mestre como nosso orientador, como nosso guia. E o mestre lê a nossa mente, e ele faz isso para nos ajudar. Será que a nossa mente estará inteiramente pura? É fácil nos convencermos de que não somos ambiciosos, egoístas e irritadíssimos. Porém, o mestre vê através do véu de ilusões que criamos a nosso respeito. Então, atenção, quando nós começamos a fazer progresso real na senda, é muito provável que estaremos sendo observados por um mestre para que ele possa nos ajudar da forma e no momento em que for apropriado. Vocês me perdoem para dar uma imagenzinha muito simplória. Todo mundo gostaria de ter o apoio do mestre, gostaria de ter a ajuda de Deus, mas o mestre, que é uma expressão divina, não pega o discípulo no colo e leva até os degraus superiores da escada de Jacó. O mestre nos aponta o caminho, indica alguns perigos no caminho, mas somos nós que devemos usar o nosso discernimento e determinação para superarmos os obstáculos que vão aparecer no caminho e fazermos progresso espiritual, porque progresso espiritual é mérito de cada ser humano. Nós recebemos alguma ajuda do mestre, mas o esforço tem que ser nosso, a determinação tem que ser nossa. O artista puro, que trabalha por amor à sua obra, está, às vezes, mais firmemente colocado no caminho correto do que o ocultista, que imagina ter removido seu interesse de si mesmo, mas que, na realidade, só ampliou os limites de experiência e de desejo e transferiu seu interesse
para coisas relativas a uma dimensão maior da vida. Então, essas palavras em Luz do Caminho, palavras do Mestre, são orientações para nós nos darmos conta de que nós não vamos ser levados no colo pelo Mestre. Nós temos que fazer o nosso esforço, assumirmos a responsabilidade por nossa vida e dedicação, dedicação, dedicação. Num determinado estágio, o ocultista pode ter conquistado os desejos de sua natureza inferior, mas ainda tem a ambição de sua individualidade. E, às vezes, está pensando em seu próprio progresso em vez de no serviço aos outros. Nesse ponto aqui, eu me lembro em A Voz do Silêncio, a outra obra maravilhosa que é uma orientação especial para os budistas, fala da diferença entre o yogi, que está voltado para o bem do outro, e o yogi, que quer o seu progresso. Então, aquele que é um yogi egoísta vai, mais cedo ou mais tarde, tropeçar no caminho. Enquanto que o yogi, que dedica grande parte de sua energia, de seu tempo para o bem dos outros, estará fazendo mais progresso do que aquele que só pensa no seu próprio progresso. Prefere passar 10 horas ou mais durante o dia meditando. E meditação, nós todos sabemos que é extremamente útil e necessária na vida espiritual, porém, meditar só para o seu próprio progresso vai acabar sendo uma pedra no nosso caminho. Então, nós temos que nos lembrar sempre que nós somos parte de um eu maior, o grande eu que é a humanidade. Então, à medida que nós vamos progredindo no caminho, nós temos que compartilhar com os outros com os outros caminhantes, aquilo que chegou ao nosso alcance. Então, é nesse sentido que o artista puro pode estar mais avançado no caminho do que o ocultista. O artista puro está produzindo sua obra para o mundo, enquanto que o ocultista autocentrado não está fazendo verdadeiro progresso espiritual e pode tropeçar no caminho. O mesmo princípio é aplicável às duas outras regras que aparentemente são simples. Pondera sobre elas e não te deixes enganar facilmente pelo teu próprio coração. As outras regras também têm a ver com matar. Puxa vida, meu Deus do céu, esse caminho espiritual é muito cheio de violência. Sim, violência contra o eu egoísta que nós precisamos superar. O mestre sugere que devemos estar atentos a essas 3 regras, pois a nossa mente, o ego, tem uma imensa capacidade para inventar desculpas para continuarmos a fazer o que queremos. Será que a gente sabe a esse respeito mesmo que o nosso pequenino, não é vocês, o pequenino ego em vocês tem uma imensa capacidade para enfrentar desculpas para continuar a fazer o que ele quer?
Ô, Temos que Raul, estar eu posso muito fazer uma. atentos a isso. Pois não, Penha. Por exemplo, e quando a pessoa não sabe realmente o que fazer? O que, na verdade, aí está escrito o que queremos, mas o que queremos, até que sabe que é fácil saber, que é evolução espiritual para o bem de todos, isso em nível teórico. Mas o instrumental disso, porque parece que toda hora aparece uma coisa e, e depois aquele negócio desaparece. Então, sabe, estas coisas às vezes são muito confusas. Sim. É, Penha, eu já viajei muito no exterior e seguidamente chegava numa nova cidade que eu não conhecia. Aonde era esse lugar, aonde era o outro. E o que que eu fazia? Eu perguntava. Então, nós estamos trilhando o caminho da vida. Vamos chegar a muitos lugares que serão novidades para nós. E o que que a gente precisa fazer? Perguntar para quem sabe. Eu estou enfatizando isso para quem sabe, porque quando a gente está num país estrangeiro e a gente não sabe onde é que fica tal lugar, a gente pergunta, a maior parte das pessoas sabem nos indicar. Mas na vida espiritual, são relativamente poucos aqueles que podem nos orientar. Nós devemos primeiro aprender a quem perguntar para depois perguntar. Certamente, para que existe essa maravilhosa literatura espiritual? Para servir de orientação para nós que não sabemos tudo sobre o caminho. E existem pessoas que se destacam no mundo como pessoas que podem dar orientação no caminho. Então, vamos perguntar para elas, mas com discernimento. Nós não podemos nos fazer de pessoas perdidas inteiramente, sem saber nada. Não, nós sabemos muita coisa. E nós devemos aprender a perguntar para quem sabe tudo. Quem é que sabe tudo? O O mestre, seu eu superior. E como é que você vai perguntar para o seu eu superior? Você vai perguntar em meditação. Então, a gente gira, gira, volta para o mesmo ponto. A gente precisa aprender a perguntar. Enquanto nós não tivermos acesso ao mestre exterior, vamos buscar no mestre interior orientação, porque à medida que nós recebermos e seguirmos essas orientações, nós estaremos cada vez mais perto do mestre exterior. Continuamos? uhum. Pois agora, no limiar, um erro pode ser corrigido. Porém, se carregares o erro contigo, ele crescerá e frutificará. E então, para destruí-lo, terás de sofrer amargamente. Eu sublinhei a palavra limiar. Nós todos estamos no limiar de uma nova etapa do caminho. Todos nós. Então, um erro pode ser corrigido, porém, se nós fizermos bastante progresso no caminho, mas carregarmos um erro conosco, principalmente o erro de gratificação do eu. Eu quero isso para poder progredir.
não é apropriado isso. No entanto, termos como ambição fazermos progresso espiritual para nos tornarmos portadores da luz para os outros caminhantes que seguem conosco na estrada da vida, isso é lícito e desejável. Quanto mais o discípulo avança no caminho do ocultismo, mais profundamente ele vai enterrar suas fraquezas que ainda não foram erradicadas. Enterrar as fraquezas, esconder as fraquezas. À medida em que as pessoas vão progredindo na senda, ficam cada vez mais temerosas de deixar que os seus outros companheiros de jornada verifiquem que ela ainda está falha nisso, naquilo e no outro. Então, vai esconder, que é algo extremamente deprimente e que vai ser contraproducente. Quanto mais nós tentarmos esconder as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, mais nós vamos progredindo, dando passos no caminho, deixando sem correção algo que é imprescindível nós superarmos. Então, nós temos que ter muito, eu volto a usar essa palavra e sugiro para vocês que vocês, se assim desejarem, escrevam num papel e leiam todos os dias. Desenvolver o discernimento. Desenvolver o discernimento. E isso é como carregar uma bússola na jornada espiritual, quando a gente desenvolve o discernimento. Um exemplo é o egoísmo, a mais comum das fraquezas. Podemos nos livrar de suas evidências externas sem termos conquistado inteiramente a pureza de coração. A pureza de coração é dada, por exemplo, nessa parte de luz do caminho, como sendo o artista puro, aquele que trabalha por amor à sua obra, para colocar a sua obra à disposição daqueles que queiram vê-la. Então, o artista puro é essa orientação que o mestre nos dá, que sejamos puros de coração, que procuremos fazer brotar em nosso coração, em nossa mente, todas as virtudes possíveis, para que a gente possa ser um portador da luz, um esteio, uma ajuda para aqueles que estão trilhando o caminho conosco. Com o progresso na senda, as vibrações dos veículos aumentam, intensificando suas qualidades e defeitos, mesmo os inconscientes. Isso aí é algo que as pessoas que já fizeram algum progresso na senda já sentiram isso na carne, que vão intensificando as vibrações em todas as áreas de sua atuação no mundo, sendo que algumas delas podem não ser muito úteis. Na verdade, podem ser até detrimentais para o nosso verdadeiro progresso. Chegará o momento em que toda a natureza do discípulo será conhecida e seus defeitos ainda existentes se farão sentir com sérias consequências. Por isso,
é que não adianta a gente ficar varrendo a poeira para baixo do tapete. Mais cedo ou mais tarde, a gente vai tropeçar naquele montinho de sujeira que está por baixo do tapete e a gente vai cair. Então, discernimento e honestidade conosco mesmo, para que a gente possa progredir sem carregar conosco óbices que, mais cedo ou mais tarde, vão aparecer diante de nossos pés e nos vão fazer tropeçar. Se o desejo de poder não for erradicado no início, ele ficará cada vez mais forte. Se a ambição se manifestar além dos planos físico, astral e mental, será muito difícil erradicá-la. Então, por que Luz do Caminho começa com a recomendação, a regra mata a ambição? Será que vocês já notaram nos grupos, nas instituições que vocês pertencem, algumas pessoas que têm realmente méritos, que estão disputando o poder? É muito raro vermos alguém ambicioso que não tenha qualidades. À medida que as pessoas vão desenvolvendo certas qualidades, aí é que é a zona do perigo. Mais qualidades, mais desejo de poder para poder mostrar para os outros, não mostrar, não, para poder ajudar os outros com essas qualidades. Então, por que na literatura espiritual fala de caminho apertado, o caminho do fio da navalha? Nós temos que buscar qualidades, poderes, mas à medida que nós vamos adquirindo qualidades e poderes, devemos estar muito, muito atentos para colocarmos esses poderes, essas qualidades à disposição dos outros, do grande eu. Em vez de centrarmos no pequenino eu, buscarmos poder, qualidades para o grande eu, para colocarmos à disposição de todos os seres. Trabalha com aqueles que são ambiciosos. Matar a ambição, se o discípulo não pode perder o interesse por seu trabalho no mundo, pois ficaria apático, tornando-se um parasita para a sociedade. Então, não podemos matar inteiramente a ambição, mas a ambição para o pequenino eu, a ambição para o grande eu, para o eu de todos os seres, para a grande maioria da humanidade, que nós podemos alcançar é a meta lícita e desejável. Uma pessoa assim só seria tirada da modorra por uma nova meta, a busca espiritual. Ocorreria, então, uma inversão no fluxo das energias. A corrente da vida deixaria de ser sugada para a gratificação do pequenino eu e voltada para o interesse do coletivo, do eu maior. Atenção, no homem comum, as energias são sugadas para o centro, mas para o centro da personalidade. Daí ele ser conhecido como um autocentrado.
aqueles que tiveram a boa ventura de ler Pistis Sophia devem ter ficado surpresos, talvez até cansativos de tanto ver escrito autocentrado. O autocentrado, que é o inimigo do verdadeiro eu em cada um de nós. Então, não devemos ser autocentrados, mas centrados no grande eu, no eu benéfico, no eu que está sempre disponível para compartilhar aquilo que desenvolveu com todos os seres. No discípulo, as energias são direcionadas para o centro, mas para o centro da vida, o centro que é o eu superior, que é um com todos e com tudo. Então, é isso que nós devemos buscar nos tornarmos. Pessoas que estão evoluindo espiritualmente e se capacitando cada vez mais e colocar os frutos de nosso progresso à disposição do grande eu. Compartilharmos com todos os seres de uma forma o mais retraída e humilde possível. Em resumo, ao tornar-se ativo como os ambiciosos, mas com o motivo de tornar-se um canal para a vida superior, o discípulo descartará os últimos vestígios da ambição e agora a sua atividade estará em sintonia com a vontade do Logos. Isso que é o altamente desejável deve ser a nossa meta, a meta de todos nós. A ambição positiva é nos tornarmos um instrumento eficaz para a manifestação do divino em nós e em todos os seres. Essa frase, essa ideia, essa meta é extremamente importante e vocês vão me desculpar por repeti-la. A ambição positiva e desejável é nos tornarmos um instrumento eficaz para a manifestação do divino em nós e em todos os seres. Paz a todos os seres.